Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos para a nossa live. Aliás, hoje são duas lives seguidas, com a nossa querida Tami Souza, o Pedro. Hoje vai ser um bate-papo muito top, que nós estamos dando continuidade da nossa jornada do posicionamento digital. Seja bem-vindo, Pedro. Pedro já está por aqui conosco. Nós iniciamos nossa jornada na segunda-feira e nós vamos encerrar amanhã. Vamos fechar com chave de ouro, falando amanhã vai ser com o Wilk, 7 horas da manhã, horário Brasília, e 6 horas, horário Manaus. Então, fiquem atentos que nós estaremos amanhã com todo o gás para realizar a nossa última live da nossa jornada, mas fique ligado que nós temos aí muitos outros momentos. Bom, nós vamos aguardar. Na nossa programação, a gente iniciou. Deixa eu só conferir aqui, que a nossa primeira exposição, deixa eu só ver se é com o Pedro. É com o Pedro mesmo, depois é com a Tamis. É isso mesmo. Só para reforçar aqui, deixa eu só aqui agilizar aqui também na internet, gente, porque hoje eu tô deixando todos os equipamentos aqui a postos, porque a internet hoje não tá fácil. Então, se de repente cair a conexão, você já sabe, a gente cai, mas volta de novo, viu? Então, só pra gente ir agilizando, já ir convidando os colegas, quem for chegando, já vai chegando, compartilhando essa live. Eu já vou chamar o Pedro para a gente não perder tempo, porque como são duas lives na sequência, a gente vai aproveitar todo o tempo que a gente tem, tá certo? Opa, e alguém tá ligando na hora indesejada. Vamos lá e começar essa live de hoje. Seja bem-vinda, Amo Social. Não sei quem é, só dá para ver que é Amo Social. Oi, Pedro! Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Quase que eu confundo a ordem aqui das apresentações, né? Olá, boa noite. Tu estás me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não tá travando aí não, né? Tudo tranquilo, tudo normal. Ah, então tá beleza. Pessoal, quem tá chegando agora, já aproveita, compartilha essa live. Eu vou até entrar também aqui para lembrar, porque a gente sabe que é tanta programação, ainda mais agora, e hoje a gente está competindo com programação do Cefez, né? Então, é muita gente na internet, acaba que às vezes a gente esquece das datas, dos compromissos. Então, é bom sempre lembrar que no mundo digital é tudo muito rápido, então a gente precisa estar bem lembrando o pessoal, porque senão a gente esquece mesmo. Mas vamos lá, Pedro, para a gente aproveitar todo o nosso tempo, eu quero primeiramente te agradecer pela tua disponibilidade, por você ter dito um sim para o nosso convite. Eu fico muito feliz, porque eu sei que você tem aí um trabalho também denso e intenso, então cheio dos compromissos, mas você prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco, participando dessa jornada do posicionamento digital, que tem como objetivo dar as diretrizes, trazer reflexões e, acima de tudo, desmistificar o que é esse posicionamento digital, entendendo que todas as vezes que nós opinamos e tomamos a decisão em trabalhar no meio digital, a gente precisa entender essa linguagem, precisa entender como é que funciona essa dinâmica e trazer experiências de quem já está atuando, para quem já é referência, para nós é uma alegria. Então, eu gostaria que você iniciasse fazendo a sua apresentação e que a nossa live seja bem light, com a participação do pessoal que já está aqui. Gente, eu vou ficar aqui ligada no chat para que vocês possam ir colocando a pergunta de vocês e eu vou ficar aqui atenta para passar para o Pedro, tá bom? E a gente já sabe, se der algum problema na live, se a gente desaparecer aqui, a gente volta novamente, porque com toda certeza quando a gente sumir é porque de alguma forma a internet nos bugou aqui, tá bom? Então, vamos lá, Pedro, é com você. Boa noite, Francenilda. Boa noite a todos aqui que estão presentes, né, na nossa live. Eu queria também agradecer o convite, né? Assim, para mim, foi uma surpresa boa, né, esse convite, porque eu já venho trabalhando nas redes sociais, né, trazendo esse conteúdo do serviço social já há mais de um ano.
E eu nunca tinha sido convidado para participar de nenhum momento de debate ou discussão, né, sobre o trabalho na internet em si, né? Geralmente eu era convidado para falar sobre a residência multiprofissional ou sobre a atuação do serviço social na pandemia, sobre questões mais relacionadas à profissão e à atuação profissional em si. Mas sobre o meu trabalho na internet mesmo, eu nunca tinha sido convidado para uma conversa como essa. Então, eu achei muito interessante a proposta, né? Eu já vim acompanhando o seu trabalho aqui no Instagram, vi você postando algumas coisas, estava acho interessante, né, o seu trabalho. E aí, por conta desses vários fatores, né, foi que eu resolvi aceitar o convite, né? Realmente minha agenda está muito apertada, tá uma loucura, mas deu para estar, né, reservando esse momento aqui para estar conversando com vocês. Né? Então, você me falou, né, que queria que eu trouxesse um pouco, né, da minha jornada, como é que eu comecei a atuar na internet e tudo. Então, eu vou começar a contar a história, né? Senta que lá vem a história. Nossa, não tô te ouvindo. Aí é porque quando o pessoal liga, gente, a gente fica assim, muda. Ah, agora eu tô te ouvindo. Eu quero dizer também que. Tá ouvindo? Eu Tô. quero dizer também que eu vim ele acompanhando e quando eu vi o seu trabalho, eu disse: olha, o Pedro é alguém que vai contribuir muito com a nossa discussão. E eu já estava de olho em ti já faz tempo, viu? Que bom. Mas Então, por conta da agenda também, né? A gente fica sempre ali organizando, vendo como é que encaixa melhor. é, E, de fato, é, eu andei um pouco assim, tendo um cuidado para não conflitar as agendas, porque estava difícil, mas eu digo, não, eu vou fazer. Tanto que essa jornada, ela iniciou para o meu horário aqui em Manaus, é 6 horas da manhã. E o pessoal, para 6 horas da manhã, eu disse, gente, eu não vou correr o risco de fazer em outro horário, porque para quem atua como gestor, corre esse risco, vai chamado para alguma outra, para uma demanda urgente que a gente tem que responder. Então não dá para arriscar e por algum motivo ter que cancelar a live. Então eu opinei e hoje é um dia que eu estou mais livre à noite, não estou em sala de aula. Eu digo, não, então sexta-feira eu consigo ajustar com a Tamis e com o Pedro. pronto. Aí, como é que tudo começou, né? Começou muito relacionado à minha vivência com a residência, né? No ano de 2019, eu tentei entrar na residência, né, multiprofissional. Eu vinha acompanhando vários colegas meus, né, que se formaram na faculdade junto comigo, passando por essa experiência da residência e relatando que a residência multiprofissional era uma experiência interessante, tanto do ponto de vista da formação, né, porque é uma especialização lato sensu, você sai da residência com o título de especialista, tanto pela questão da proposta, né, que é a proposta do ensino em serviço. Então, você trabalha e você estuda, né, praticamente simultaneamente. Tem aquela carga horária extensa de 60 horas semanais, né? Tem a questão da bolsa, que é 3.330, né, uma bolsa com valor interessante. E aí, vários desses fatores me chamaram a atenção na residência multiprofissional e também pelo fato de que até então eu já tinha me formado, né? Eu me formei em 2016. Assim que eu saí da graduação, eu fui direto para o mestrado, então eu fiz o mestrado na Sociologia da Federal daqui. E quando eu saí do mestrado, eu saí sem ter uma experiência enquanto assistente social na prática, né? E eu tinha muita essa ansiedade de querer adentrar nos espaços socioocupacionais, já tinha mandado o currículo, já tinha feito seleção, algumas seleções, mas não tinha conseguido ainda entrar no mercado de trabalho enquanto assistente social. Então a residência ela surgiu como essa oportunidade, né, de eu estar iniciando minha carreira enquanto assistente social, assim, adentrando mesmo no cenário de prática, adentrando no universo do serviço social da prática, né? E aí surgiu a residência. Aí eu tentei a primeira vez a residência, que foi em março de 2019. Só que eu tinha assim, uma visão que eu estava fazendo aquela primeira experiência com a prova da residência, mas no sentido de testar meus conhecimentos, ver se eu conseguiria e tudo. Eu não me preparei antecipadamente para fazer a prova em 2019. E aí, nessa primeira experiência, eu não passei. E aí veio uma frustração, né? De não ter passado, de não ter conseguido. E aí, algo que eu sempre falo no meu perfil, que eu sempre falo nas minhas lives, é que a frustração, ela é uma experiência ruim na vida da gente, muitas vezes ela deixa traumas, né, na nossa vida, mas a frustração, ela também pode ser uma experiência importante para a gente, porque eu acredito que a partir
do momento em que a gente erra, que a gente não consegue, que a gente se frustra em uma determinada área, nós podemos ressignificar essa frustração, essa experiência ruim e utilizar ela como força de superação. Então foi isso que eu fiz. Eu disse, não, não passei dessa vez, mas eu vou me preparar porque da segunda vez eu vou conseguir, né? Não desisto, vou tentar de novo. Não é porque eu não consegui da primeira vez que da segunda vez eu não posso conseguir. E foi dito e feito. Só que aí eu decidi me preparar mais, tanto por a questão de que a concorrência para a residência multiprofissional ela é uma concorrência alta, principalmente aqui no Ceará. Porque a Escola de Saúde Pública do Ceará é uma das escolas de saúde pública do Brasil que mais oferta vaga para residência multiprofissional. Se eu não me engano, são 400 vagas que eles ofertam anualmente para todas as profissões, para o serviço social, umas 60 vagas. Então, chama muita atenção por conta do número de vagas que é ofertado anualmente e, consequentemente, a concorrência também é muito alta, né? Isso se reflete em outras questões, como a nossa questão da formação profissional, com a expansão das universidades privadas, do EAD, consequentemente com o crescimento do contingente profissional, que a Marilda vai chamar de exército assistencial de reserva. Então, consequentemente, isso é um dos fatores que também influencia para a concorrência da residência ela ser maior. E aí, eu fiz essa prova em março, aí não passei. Aí eu disse assim, não, então eu vou tentar de novo, né? Excepcionalmente, em 2019, houveram 2 provas no mesmo ano. Porque a Escola de Saúde Pública estava passando por um momento de reestruturação e a seleção de 2019 atrasou. Então, ela ao invés de acontecer no final de 2018, como era de costume, ela aconteceu no início de 2019. Então, teve essa prova no início do ano e teve uma outra prova no final do ano, que seria a prova que iria aprovar os candidatos para 2020. E ele disse, não passei nessa prova de março, então vou tentar de novo no final do ano, em novembro. E aí comecei a estudar, né? Comecei a estudar. E aí o que foi que aconteceu? Eu vi que muitos dos temas que eram cobrados na prova da residência, eu não tinha domínio porque eu não tinha visto na graduação. Por exemplo, políticas públicas de saúde, SUS, Lei Orgânica do SUS, Lei 8.080, Lei 8.142, o decreto, o conceito constitucional, uma série de... as próprias políticas, Política Nacional de Humanização, Política Nacional de PNOSP, Política Nacional de Atenção Hospitalar, Política Nacional de Atenção Básica. Então, uma série de políticas que são cobrados no edital da residência que eu não tinha contato porque a gente não aprofunda muito isso na graduação. Acho que a gente pode ter visto assim, superficialmente. Por exemplo, na grade curricular que eu me formei, tinha uma disciplina de serviço social e saúde, mas a gente, assim, pelo que eu me lembro, a gente via mais a questão do histórico, da reforma sanitária, da luta no movimento de redemocratização, dos paralelos com a construção do nosso projeto ético-político. Então, era algo que a gente tinha visto, mas muito superficial, não entrava nessa especificidade que era cobrado no edital da residência multiprofissional. Além, claro, das específicas de serviço social, né? Que são, no caso, na prova daqui, tem as questões de SUS e políticas públicas de saúde de um lado, e de outro lado nós temos as específicas de serviço social. E aí eu comecei a estudar, né? Quando você começa a estudar para concurso, não sei se você já passou por isso, mas acredito que com certeza as pessoas que estão assistindo, né, nossos telespectadores, devem ter passado por isso. Quando a gente começa a estudar para concurso, para seleção, para residência, é comum que num primeiro momento nós nos sintamos totalmente desorientados, porque a gente está entrando num universo novo. Sim. Nós estamos galgando uma vaga no mercado de trabalho. E esse processo não é nos ensinado durante a nossa formação profissional. Então, a gente não é preparado para entrar no mercado de trabalho. Nós somos preparados para sermos profissionais crítico-reflexivos, propositivos, mas nós não somos preparados para concorrer para uma vaga no mercado de trabalho. Nós não somos preparados para isso, para entrar na selva, por assim dizer, né? Então, é algo totalmente desnorteador. E para mim foi também desnorteador. Então eu disse assim, gente, eu não estou conseguindo me organizar, é muito conteúdo, é muita coisa, eu não tenho familiaridade com essas políticas, com essas leis, algo que eu nunca estudei, eu estou me sentindo perdido. E aí o que foi que eu fiz? Eu decidi contratar um curso para estudar as políticas públicas de saúde.
Então, eu fui lá, comprei um curso para estudar as políticas públicas de saúde. Eu reconheci que eu sozinho eu não ia conseguir chegar naquele ponto no prazo que eu queria. Poderia ser que com um prazo maior até conseguisse. Só que naquele primeiro momento, para eu fazer uma prova em novembro, a gente já estava em maio, eu imaginei, não, vou ter que pedir ajuda. E foi isso que aconteceu. Eu comprei o curso, estudei, passei 5 meses estudando para a residência. E aí, quando foi em novembro, fiz a prova e fui aprovado, né? Eu fiquei lá nas vagas, né? Eram 50 questões, eu acertei 44, né? Errei apenas 6 questões. Então, esse resultado foi fruto de muito esforço, de muita dedicação, de meses de estudo, né, de reconhecer os meus limites, né, de reconhecer que tinha determinados conteúdos que eu não tinha domínio, que eu não tinha familiaridade, que eu precisaria de ajuda naquele determinado aspecto. Só que dentro desse processo, e aí eu vou chegar agora na parte da minha atuação na internet. Dentro desse processo, eu visualizava o seguinte: eu pensava assim, o mundo está cada vez mais se digitalizando. Nós estamos cada vez mais online, né? Nós estamos cada vez mais presentes nas redes sociais. E à época, né, lá em 2019, já existiam os Instagrams, né? Hoje existem bem mais, mas em 2019 eu acho que assim, já existiam alguns, mas não tantos quanto existe hoje. Então, eu já tinha a Shellen, né, que é a nossa pioneira, por assim dizer, né? A Shellen já estava já há bastante tempo, mas aí eu vi a Nádia começar a atuar nas redes sociais, eu vi uma série de outros influenciadores, né, entrarem nessa seara das redes sociais, principalmente aqui no Instagram, falando sobre serviço social. E aí eu me inspirei, né, por a experiência desses profissionais. Eu disse, eu acho que eu tenho possibilidade de levar os meus estudos, os meus conhecimentos para a internet. E desde o início eu já fiz isso, né, lógico, com a intenção de como é? Peraí. Socializar conhecimento, Socializar. socializar conhecimento, né? Porque eu estava estudando muito, eu estava produzindo muito conteúdo e eu achava injusto que eu tivesse tanta coisa para mostrar e que isso ficasse guardado nos meus cadernos. E eu disse, não, eu vou ter que dar algum jeito de levar isso para a internet, né? Inspirado por as experiências exitosas que já tinham, como a Shellen, como a Nádia, como a Pottery, que é uma empresa aqui do Ceará também. E aí eu disse assim, não, eu vou ter que dar um jeito de levar isso para a internet e socializar esse conhecimento, né? E nesse primeiro momento, durante esse processo de estudo, né, em 2019, eu disse, eu vou criar meu Instagram, vou começar a compartilhar algumas coisas. E eu pensava assim, eu vou começar esse Instagram socializando esses conteúdos gratuitos, mas eu já vi o potencial de monetizar os meus conteúdos, né? Eu já pensava assim, se eu tenho conhecimento, se eu tenho muito material para dar, para fornecer, claro, eu vou fornecer uma parcela desse material de forma gratuita, né, nessa intenção de socializar o conhecimento, mas eu sei que nesse campo eu tenho uma potência, uma possibilidade de monetizar o meu conhecimento e o meu trabalho na internet. Então, já comecei nesse sentido. E aí, mesmo antes de fazer a prova da residência, eu já compartilhava alguns materiais gratuitos na internet e outros pagos. Então, nesse período, eu já montei uma apostila preparatória para a residência multiprofissional, mesmo antes de fazer a prova da residência. Então, eu pegava todo o conteúdo que eu estudava, os comentários que eu fazia das questões, todo o arcabouço teórico que eu assim, articulava, né, para os meus estudos. Aí eu ia compartilhando uma parcela gratuita e aí eu montei essa apostila preparatória para residência e os conteúdos específicos do serviço. E aí eu comecei a comercializar esse PDF lá no final de 2019. E esse PDF ele me trouxe retornos bastante interessantes, né? Eu também fazia bastante lives, ainda hoje eu faço, mas já fiz muitas lives, assim, resolvendo questões, dando aulas mesmo, preparatória para residência multiprofissional e articulando nessa essa disponibilização de conhecimento de forma gratuita e vinculava. Ó, se você quiser aprofundar, se você quiser um conteúdo completo, você tem a opção de adquirir o meu material preparatório, que é esse PDF e tudo. Então, durante ali 2019, no final de 2019, eu fiz a primeira edição desse PDF.
E aí, quando foi em 2020, eu continuei, né, desenvolvendo o trabalho nas redes sociais, fazendo lives e tudo, vendendo esse PDF, que ele foi atualizado para a segunda edição, onde eu coloquei as questões que caíram na prova de 2020, né, com novos comentários, com novos conteúdos, com novas ferramentas, inclusive, porque a primeira proposta do material ele era só as questões e os comentários. Aí, quando foi na segunda edição, eu já botava as questões, os comentários e algumas ferramentas de estudo, como o caderno de erros, como o planner de estudos, aí tinha os comentários, tinha algumas orientações de estudos. Então, a segunda edição ela já foi mais completa, mais atualizada. E aí uma coisa que é interessante que esses influenciadores de marketing digital, eles sempre colocam é que quando você está começando é interessante que você tenha um grande volume de publicações, de trabalho, porque você vai vendo onde é que você vai acertando, onde é que você vai errando, o que é que você pode melhorar, né? Então, essa primeira edição do PDF, ela trouxe esse arcabouço mais simples, né, de questões e comentários, e aí eu vi que eu poderia melhorar. E aí na segunda edição eu já trouxe essas outras ferramentas de estudo para dar apoio, para dar suporte, né, às pessoas que estavam se preparando para a residência. Durante o ano de 2020, eu comecei, né, a residência multiprofissional, e aí ficou mais difícil de eu estar presente nas redes sociais, porque eu estava tendo uma carga horária de 60 horas semanais, a residência ela demanda uma dedicação exclusiva, ela demanda muito, né, tanto do seu psicológico, do seu emocional, até da sua parte física também, porque 60 horas semanais realmente é muito pesado, principalmente no componente hospitalar, que era o que eu estava. Então, eu passei o ano de 2020, eu atuava um pouco nas redes sociais, só que não muito, por conta dessa limitação da carga horária que eu tinha com relação à residência. Mas continuei a vender o PDF, continuei a fazer live às vezes, né? Mas eu sempre consegui enxergar, né, que a minha atuação nas redes sociais, ela tinha um potencial muito forte. Né? Um potencial de monetização, né? Um potencial de socialização dos conhecimentos, um potencial de orientar muita gente que precisa de orientação, né? Tem muita gente que, assim como eu, quando eu comecei a estudar, né? Eu falei aqui para vocês, eu fiquei totalmente desorientado, eu não sabia como era que eu ia atuar nesse mundo dos concursos, aquela contingente de conteúdos que eu não tinha tido contato durante a minha formação profissional. Então, para mim, foi muito difícil. Eu pensava assim, gente, eu tenho certeza que existem outros profissionais que precisam dessa orientação assim como eu precisei. E já que eu já tinha conseguido desenvolver uma certa habilidade com isso, eu já uni o útil ao agradável e eu já uni os meus estudos ao meu posicionamento digital e à monetização desse conteúdo, né? Então, e isso também envolve muito uma certa eu poderia dizer assim, coragem, disposição para estar nas redes sociais, né? Porque também estar nas redes sociais é um pouco assustador. Você começar a gravar vídeos para os stories, você começar a fazer lives, você começar a se posicionar, você dar a sua cara a tapa, né? Porque nas redes sociais Exatamente. as pessoas questionam, elas são incisivas, elas criticam, elas muitas vezes são maldosas, né? A gente vê os exemplos dos haters, a gente vê vários exemplos de pessoas que sofrem cyberataques, né? Cyberbullying, eu cheguei a sofrer cyberbullying durante o meu trabalho na internet. E é assustador também começar um trabalho na internet porque envolve essas questões, né? Envolve você estar se expondo, você estar dando a sua cara a tapa mesmo, estar se posicionando, estar enfrentando um desafio. E isso exige coragem. Pelo menos para mim, exigiu, tem que ter uma coragem, tem que ter uma persistência, tem que ter ciência para saber lidar com esse contexto, né, que pode ser assustador, um contexto que pode ser realmente muito difícil de lidar, né? E aí, tendo passado esse primeiro ano, né, agora em 2021 eu vou estar completando 2 anos aqui do meu Instagram na internet, eu percebo, né, que eu já tenho um certo manejo com as redes sociais, um certo manejo com as críticas, um certo manejo até mesmo com os haters, um certo jogo de cintura que você vai desenvolvendo com o tempo, que você vai desenvolvendo com a prática, né? E que, assim, eu acho que o que eu vou dizer agora não serve só para a sua atuação nas redes sociais ou para a sua atuação enquanto assistente social.
eu acho que serve para tudo na vida. Eu acho que a gente tem que ter persistência, não desistir da primeira vez que dá errado. Eu acredito que quando dá errado, é porque já começou a dar certo. Quando dá errado, é porque você vai ter a chance de fazer de novo, você vai ter a chance de aprender com seus erros, você vai ter a chance de superar a dificuldade que você teve naquele momento, você vai ter a chance de ver onde foi que você errou, de aprender com isso e de tentar de novo. Não tenham medo de tentar de novo. Não desistam na primeira queda, não desistam no primeiro tombo. Porque eu arriscaria dizer que muito dificilmente são as experiências exitosas de primeira vez, né? Muito dificilmente as coisas dão certo de cara. Então você tem que tentar de novo, tem que dar. Sempre a construção, né? Sempre. É, sempre é uma construção, sempre é um processo, né? Se você recebeu uma tapa do lado do rosto, dê o outro para dar outro para equilibrar e tente de novo. Então, eu acho que ter a resiliência, né? Ter essa visão de que as coisas não acabam no primeiro não que a gente recebe, né? Que você pode tentar de novo, pode dar a cara a tapa de novo, aprenda com os seus erros, né? Se edifique a partir dos seus erros, a partir das suas frustrações. Então, eu acho que se tem uma mensagem que eu poderia passar, né, relativa à minha experiência que eu tive, né, durante esse nas redes sociais, trabalhando até mesmo enquanto assistente social, é isso, é que a gente tem que ter essa resistência, ter essa resiliência, saber aprender com os erros, não desistir da primeira vez, né, saber pedir ajuda quando precisa, né. Então, eu tenho essa mensagem para passar. E aí hoje, né, em 2021, eu tive uma reviravolta na minha vida. Por quê? Eu resolvi que eu iria sair da residência multiprofissional, né? Não porque eu não acho interessante a proposta da residência, pelo contrário, né? Eu defendo muito a proposta da residência pelo ponto de vista da formação profissional, pelo ponto de vista de uma primeira oportunidade de emprego, do título, da bolsa. Eu acho bacana demais. Eu sou fã, apaixonado pela proposta da residência profissional, né? Eu já fiz lives aqui falando sobre os desafios, que tem muitos desafios, né? A residência ela apresenta muitos desafios. Só que Campo eu novo, cheguei. né? Um campo novo sempre traz desafios, né? É um campo novo, exatamente. Então eu cheguei em um ponto onde eu tive que fazer escolhas na minha vida, né? E aí, algo que eu não tinha falado até agora, mas o meu projeto profissional, né, desde a graduação, era um projeto vinculado à questão da docência. Então, eu queria atuar enquanto assistente social na prática, para saber como é ser assistente social na prática, mas o meu horizonte ele sempre foi o horizonte da docência, né? Então, eu fiz a minha graduação, saí da graduação direto para o mestrado, né? E aí eu tive a oportunidade, agora em 2021, de estar entrando no doutorado. Né? Então, eu fiz a opção de ficar no doutorado e abrir mão da residência. E aí a residência tem a questão da dedicação exclusiva, né, onde você não pode ter nenhum outro vínculo. Então, realmente, eu tive que fazer essa escolha. E eu fiz essa escolha muito feliz, porque eu estou seguindo, né, o rumo profissional que eu realmente quero seguir, que é o rumo da docência. Mas eu não quero, claro, deixar de atuar enquanto assistente social, porque eu acho que é um diálogo muito importante entre a prática profissional e a docência. Né? Eu acho que é um diálogo importante e necessário. Então, eu tive que fazer essa opção entre o doutorado e a residência multiprofissional, e eu fiz, né, já tendo 1 ano de experiência na residência, eu fiz a opção pelo doutorado. Então, atualmente eu estou no doutorado, e aí se abriu um espaço na minha vida para que eu me dedicasse mais ao meu Instagram, Pedro Almeida César. Então, já tinha um sonho muito antigo, que era de lançar o curso preparatório para a residência multiprofissional. E as pessoas sempre pediam, sempre tinha, eu fazia as lives, né? E o pessoal dizia, quando é que vai sair o curso? O pessoal que adquiria a apostila também sempre perguntava, Pedro, quando é que você vai lançar o curso? Eu quero curso, eu quero curso. E eu tinha essa vontade de lançar o curso, mas não podia por conta da história da dedicação exclusiva da residência. E aí, quando eu saí da residência, eu disse, pois agora chegou a hora que eu vou lançar o meu curso preparatório para a residência multiprofissional. Era um curso que muito pedido, as pessoas sempre pediam esse curso. E eu disse, agora vai. Aí eu sentei, isso foi no mês de... A gente está em maio? Março. No mês de março, que foi quando eu fiz a transição da residência para o doutorado, aí eu sentei e disse, eu vou montar o curso preparatório para assistente social residente 2022. E assim eu fiz.
E aí montei a proposta, né, curricular com base nos editais, né, da residência multiprofissional mais recorrente do Brasil, dentre eles o daqui do Ceará, que é um dos que oferece mais vagas, o da UFRN, do Rio Grande do Norte, o da UFRJ e o da USP. Né? Peguei as grandes residências que tem no Brasil e montei a proposta curricular do curso com base nessas residências multiprofissionais, nos editais, nos conteúdos mais cobrados por essas residências. E aí montei a estrutura curricular, né, com a parte de específica serviço social e a parte de políticas públicas de saúde. Aí você vai dizer, poxa, Pedro, mas você falou que quando você começou a estudar, você tinha dificuldade com a parte de políticas públicas de saúde. Como é que você coloca um curso com políticas públicas de saúde? E aí eu explico para vocês, né, que foi um processo de construção, né? Então, lá em 2019, eu fiz o curso preparatório em que eu estudei em profundidade as políticas públicas de saúde e, posteriormente, eu passei um ano na residência multiprofissional, que tem uma proposta de formação transversal, que eu passei esses 12, 13 meses estudando políticas públicas de saúde concomitantemente à residência multiprofissional. Então, eu tenho aí mais ou menos um ano e meio de formação em políticas públicas de saúde, já tenho uma certa propriedade, porque eu trabalhei por um ano no SUS, né? Então, eu vi que eu conseguiria, né, passar esse conteúdo de políticas públicas de saúde, assim também como específico de serviço social, e decidi montar o curso completo, né, com base na minha formação como assistente social, no mestrado, na experiência profissional que eu trouxe da residência, né, e trouxe tudo isso para o curso, que eu lancei agora no mês de maio. Então, agora, no começo de maio, eu lancei o curso Assistente Social Residente 2022, né, trazendo aí a síntese dessa experiência profissional, desses anos de formação, né, de toda a expertise que eu acumulei dando aulas no Instagram, né, montando esse material preparatório. Então, o curso ele foi fruto, né, dessa trajetória. E aí é como eu falei para você, né? O conhecimento que a gente tem, o conhecimento que nós acumulamos durante a nossa formação profissional, durante a nossa atuação, ele pode ser monetizado. Né? Então, ele pode sim virar um produto digital, ele pode virar uma apostila, ele pode virar um mapa mental, ele pode virar um curso, né? E aí foi exatamente isso que eu fiz, né? Então, lancei o curso agora em maio. O curso está com valor promocional até o final do mês, em comemoração ao mês, né, do assistente social. Está por R$ 399,99. Pode parcelar em até 12 vezes, né? Quem tiver interesse pode ir lá no meu perfil, que até o final do mês o curso vai estar com valor promocional. E é um curso que traz uma proposta de acompanhamento, né? Então, não é só aquele curso que você assiste às aulas online e pronto, né? E morreu. Não, tem o grupo do Telegram, eu dou toda a assistência às alunas, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente troca materiais, a gente troca figurinhas mesmo. Então, é um acompanhamento até a data da prova. Eu acompanho o aluno, a aluna que adquiriu o curso, né? Então, é um curso que tem essa proposta diferenciada e que tem uma proposta também que acompanha o mercado, né? Então, se você vê hoje os cursos que estão sendo disponibilizados pelo mercado, né? Aqui no Instagram e tudo, por esses influenciadores digitais, né, do serviço social, são cursos que estão trazendo essa proposta de acompanhamento sistemático, né, de mentorias, de lives exclusivas para os alunos, de grupos de discussão com os alunos. Então, eu quis trazer também no meu curso essa equiparação com os cursos do mercado. Né? Então, é algo também interessante, né, que quando você vai lançar um produto digital, você faça essa pesquisa de mercado, né? Você veja o que é que está sendo ofertado, a média de valor que está sendo ofertado àquele produto, quais são os benefícios, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas, né, para que você possa disponibilizar um material que esteja dentro da média do mercado, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto do ponto de vista do valor também, né? Então, a minha jornada até agora ela tem sido essa, né? Atualmente eu estou no doutorado, em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará. Estou ofertando o meu curso aqui nas redes sociais, né, no Instagram, esse curso que tem essa proposta de suporte, de acompanhamento sistemático e tudo. Vou assumir a docência no Magistério Superior do Instituto Federal, né, do curso de Serviço Social do IFCE, agora semana que vem. Então,
eu estou transitando aí entre esses espaços, né? A minha rotina ela mudou muito por conta desse período de transição da residência para o doutorado, e eu estou assumindo agora a docência, também estou dando os plantões no final de semana lá no hospital onde eu trabalhava na residência, né? Então eu saí da residência e o hospital me contratou para ficar sendo plantonista. Então também uma coisa assim interessante da residência é que ela lhe abre muitas portas, né? Então por isso que é interessante como primeira experiência profissional, porque muita gente fica, eu não tenho experiência, eu não consigo entrar no mercado, eu não tenho chances, eu não consigo, por isso, por aquilo, eu não tenho títulos e não sei o que, e não sei o que mais lá. E a residência ela é interessante porque ela abre muitas portas, né? Então, ela abre o seu networking para que você conheça pessoas, para que você conheça gestores, para que você conheça o espaço socioocupacional do serviço social na saúde. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu passei um ano no hospital, eu estabeleci relações muito interessantes de networking com os colegas, né, com a coordenação da residência, com a coordenação do serviço social, que tiveram esse reconhecimento, né, de que quando eu fiz essa opção de sair da residência, elas me chamaram para retornar como profissional da casa. Então, foi um diálogo interessante, foi um network interessante que eu tive, né, durante a residência multiprofissional. Então, se você tem interesse em fazer residência, né, ou se está conhecendo agora, se está assim, visualizando a residência como uma boa porta de entrada, né, para ser sua primeira experiência profissional, eu indico que você tente, que você vá atrás, que realmente é uma ótima porta de entrada. E aí muita gente pergunta, Pedro, residência é só para quem está entrando no mercado de trabalho agora? Eu digo, não. Eu conheci muita gente, né, durante essa jornada na residência multiprofissional, que eram profissionais concursados de prefeitura, do estado, e que pediram licença para fazer a residência multiprofissional por conta de vista do título, por conta de vista da experiência profissional, né, que é muito enriquecedora. Então, tenho vários colegas que já eram até concursados, já tinham até uma carreira na assistência ou até mesmo na saúde e que pediram licença para fazer a residência. Então, é uma oportunidade também muito bacana para quem já está atuando, né, e quer ter o título de residente, quer ter o título de especialista, quer ter a experiência, né, desses 24 meses. Então, a residência, ela se adequa, né, para qualquer momento da sua carreira, seja você começando a sua carreira profissional, que tem essa característica muito interessante, que é uma ótima porta de entrada, você vai estabelecer networking, você vai abrir muitas portas profissionais para você, ou se você quiser realmente ter um aperfeiçoamento, se você quiser ter um título a mais na sua carreira, inclusive o título da residência multiprofissional, ela tem pesado muito nos concursos da saúde. Então, aqui no Ceará, a gente já teve muitos concursos em que a pontuação para quem tinha residência era quase equiparada à pontuação do mestrado. Inclusive, teve um concurso aqui que a pontuação da residência era maior do que a pontuação para o doutorado. E isso foi um rebuliço danado, e teve briga, o pessoal foi no Ministério Público e tudo, mas é porque realmente as instituições da saúde, sejam instituições hospitalares, a Secretaria de Saúde, elas valorizam muito o residente egresso, né? Porque ele tem uma carga de conhecimento e de experiência riquíssima, que é muito bacana para os serviços de saúde, né? Que é uma formação do profissional em serviço no SUS, para o SUS, né? O SUS gratuito, universal, público, de qualidade. Então, a formação da residência é muito interessante e os gestores saltam aos olhos dele quando eles veem o profissional que é egresso da residência, porque ele tem muito a contribuir para o serviço. Então, assim, falei demais, né? Quase falta ter 20 minutos para acabar a live. Eu vou dar espaço para você falar, Fran, para a gente também ver aí se tem alguma dúvida. Eu estava acompanhando aqui o chat agora, não tem nenhuma pergunta direta. Só tem uma pessoa dizendo, Fran sempre nos atualizando. É isso aí, estamos juntos. Trabalho fantástico desenvolvido por ele. Eu fico muito feliz porque nós temos ganhado sim espaço na internet. Eu sempre destaco que é uma oportunidade de nós começarmos a dar visibilidade para todas as formas de atuação do assistente social, e nós temos uma diversidade, e hoje, com esse cenário mais intenso do mundo da tecnologia,
nós temos percebido, né, que nós temos outros campos a serem explorados. Isso é uma realidade. E a gente ainda, eu costumo dizer que nós ainda estamos caminhando, né? Ainda é uma trajetória que está iniciando. E quando a gente olha para esse cenário agora, a gente está percebendo que não deixa de nós estarmos experimentando uma transição de mudanças significativas, disruptivas no nosso fazer profissional, desafiadoras, e como você bem destacou, para o mundo do trabalho, no mundo da internet, a gente inicialmente se sente inseguro, tem o medo das críticas, nós ficamos sempre olhando para o outro. Será que o que eu estou fazendo está sendo certo? Então, dá essa insegurança, e até porque tem, de fato, os haters que ficam nos criticando. Tem pessoas, tem grupos de pessoas que trabalham só para fazer isso, né, para fazer as críticas, para ficar ali perseguindo os colegas. Então, isso é uma realidade e a gente fica exposto a isso. Ficamos expostos pela nossa própria vida, porque a gente passa a ser uma pessoa pública, querendo ou não. Então, Exatamente. tudo isso vai sendo colocado como desafios para o nosso fazer na internet, né? Então, mas é uma possibilidade, é um campo de atuação, e eu não me canso de dizer que, assim como qualquer trabalho do assistente social, independentemente da esfera, se é pública ou privada, terceiro setor, a internet ela não é diferente no sentido da precarização. Então, a gente só precisa ter isso claro, né? Porque muitas pessoas acreditam, eu vou entrar no mundo da internet, agora eu vou ganhar dinheiro, vou acontecer, vai ser tudo maravilhoso. Não é o mundo da Alice, né? Não é o mundo das maravilhas. Então, você tem que trilhar uma trajetória, assim como você, no início da... deixa eu só fechar aqui, que eu esqueci de tirar aqui, que eu estava compartilhando a live. Então, assim como você, ao iniciar o seu trabalho na área da saúde, na área da assistência, na área da educação, precisa entender a dinâmica, precisa compreender a linguagem, não é diferente quando você inicia no digital. Aí você tem que aprender sobre persona, sobre a importância de definir o posicionamento digital. Aí é um conflito, né? Porque o assistente social fala de tudo, e aí de repente se depara com a necessidade de definir um nicho, né? Aí a pessoa pergunta o que é o nicho. Então, tem uma linguagem própria, assim como qualquer outra instituição. Porque eu até brinco, né? Quando você fala com o assistente social da área do sócio jurídico, tem o juridiquês, né? Tem uma série de termos técnicos na área jurídica. Se você não estiver ali no cotidiano, no diálogo com as colegas, você não consegue acompanhar algumas coisas. Da mesma forma na área da saúde. Na área da saúde também tem uma linguagem própria, na área da educação também. Então, em cada área de atuação profissional, nós temos uma linguagem específica. E no mundo da internet tem essa linguagem específica que nós precisamos nos apropriar para entender não só a linguagem, mas as estratégias, entender que se nós estamos atuando como negócio, nós precisamos entender o que é um plano de negócio, como é que nós estabelecemos isso numa rotina de venda de um produto, e aí entra uma linguagem comercial, sim. Então, são desafios que a gente se depara no mundo da internet. E eu, particularmente, tenho aprendido muito, fico a cada dia feliz quando eu vejo os colegas intensificando o seu trabalho, desenvolvendo o seu trabalho na internet. E como eu disse para você, quando eu comecei a trabalhar de forma mais estratégias, mais profissionalmente no Instagram. Eu também inicialmente tive mais dificuldade para entender essa linguagem, mas fiz uma imersão de aprendizado mesmo em 2020, mais especificamente para entender esse cenário. E foi quando eu também vi o potencial e tive que aprender a definir qual o posicionamento digital, trazer o que eu estou debatendo, que é marketing digital e serviço social, falando de mídias, falando do posicionamento digital, é diferente em falar, por exemplo, atuação de serviço social em saúde. E, no primeiro momento, dá uma certa estranheza aos colegas, né? Mas a gente entende que é um campo de possibilidades. E aí a gente tem só que insistir, persistir e acreditar e qualificar o processo. Porque quando nós negamos e não queremos debater sobre o assunto, a gente acaba desqualificando o processo. Então, você trouxe essa experiência de ter que estudar, de ter que aprender
até mesmo na residência ter que recorrer a alguém que já sabia fazer para lhe ajudar nessa caminhada. Então, é por isso que hoje tem muitos assistentes sociais de mentores, muitos assistentes sociais trabalhando na capacitação, na atualização, porque é uma realidade, é uma necessidade. Nós precisamos aprender todo dia, então nada melhor do que aprender com quem já sabe. E é por isso que nós temos ganhado um campo vasto aí em atuar no campo da mentoria, por exemplo, na realização de cursos. E eu vejo essa caminhada. Então, desde 2020 que eu venho acompanhando o seu trabalho, acompanhando da Thames, da Evelyn, né, do até do Wilker, da Luciana. Então, são vários, né, da Tiana, que vem desenvolvendo esse trabalho. E eu fico feliz também pela possibilidade do network, da possibilidade de a gente estabelecer essa aproximação com os colegas de outras regiões. Então, eu conheci Exatamente. muita gente, construir relacionamentos de amizade mesmo à distância, né, com os colegas do serviço social. E isso, sim, eu fico muito feliz porque a gente pode construir, pode trocar. São regiões diferentes, experiências diferentes. Aqui no Amazonas, por exemplo, a questão da residência, ela não é, ela é um pouco mais recente em relação a alguns estados. Então, eu tenho certeza que tem muitos colegas aqui em Manaus que ainda não sabem o que é a residência. Então, por isso que eu fico feliz em te trazer, porque eu tenho certeza que as colegas depois vão poder assistir e entender. E eu acho que a gente pode, inclusive, dialogar um pouco mais sobre o que é a residência, porque as pessoas não estão concorrendo hoje porque não conhecem mesmo. Eu quero dizer isso porque eu sei, tem muitas pessoas que eu já ouvi falar, quando falam em residência, e residência, o que é isso? Serviço social pode ser residente? Então, é uma das coisas que a gente ainda observa no serviço social. E a internet pode potencializar esses saberes, esses conhecimentos, e entender que todo conhecimento, né, nosso, ele pode ser monetizado. Até porque quando a gente é contratado numa universidade, quando a gente é contratado em qualquer lugar, nós estamos vendendo a nossa força intelectual. Então, não tem jeito. É como a gente aprende, né, no mercado, tudo vira mercadoria. Exatamente. E aí, assim, uma coisa interessante que você falou, um aspecto interessante do que você falou é a questão da precarização, né? Então, quando você entra no mundo da internet, pode ter essa ilusão, né? Que as coisas vão ser fáceis, que você vai estourar, que você vai bombar, que você vai ficar rico com a internet. Só que Plena ilusão. isso é uma ilusão, né? E eu ousaria dizer que é uma ilusão produzida pelo capital. Produzida pelo Exatamente. capital de plataformas, como diria o Ricardo Antunes, né? Então, se a gente for pensar o nosso trabalho nas redes sociais, né, tem os pontos positivos, né, esses pontos que você falou, que a gente estabelece uma rede de comunicação online, que a gente pode, inclusive, estabelecer uma rede coletiva, de coletivo online, de conseguir nos enxergarmos enquanto assistentes sociais, enquanto categoria, né? Que não é só a categoria aqui do Ceará, não é só de Manaus, é uma categoria do Brasil inteiro, né? Então a gente tem essa potência de encontrar uma saída coletiva pelo online, né? Que o Ricardo Antunes, a Yasbeck vai colocar, que o momento de crise que nós enfrentamos, de crise profunda, social, econômica, sanitária, é perpassado por uma necessidade de uma saída que seja pelo coletivo, que seja pela luta de classes, que seja que nós consigamos nos reconhecer enquanto classe trabalhadora. Isso é um lado de potência. Mas também a internet das coisas, como diria o Ricardo Antunes, ela tem também o seu lado que vem pelo capital, né? Então, se a gente for pensar, né, no debate que o Ricardo Antunes faz sobre a uberização, e aqui eu vou lançar uma provocação para a gente refletir sobre o trabalho online, não só o trabalho do serviço social online, mas sobre o home office, né, que traz um contexto de flexibilização, de precarização do trabalho, né, de fragilização dos vínculos de trabalho, de fragilização também da classe trabalhadora. Mas se a gente for pensar o que o Ricardo Antunes chama de uberização, que é um processo pelo qual o
capital, ele se estabelece enquanto plataforma, né? Então, eu tenho grandes empresas globais, como a Uber, como a 99, como o Amazon, como o AliExpress, o Alibaba, né? Como uma série de corporações globais que se dizem fornecedoras de tecnologia, que fornecem plataformas, e aí a gente pode entender o Instagram enquanto uma dessas grandes corporações globais que se dizem prestadoras de tecnologia de um lado, e nós temos a classe trabalhadora do lado que se coloca como prestadora de serviços e entra dentro de uma lógica que o Ricardo Antunes chama de Zero Hour Contract, que é o trabalho por demanda, né? Então, esse trabalho por demanda que vem através da Uber, do Amazon, do iFood, dessas grandes empresas globais, ela se configura como um aprofundamento da exploração, de negação e de burla da legislação do trabalho, né? Então, nós vamos ter um momento na atualidade que o Ricardo Antunes vai chamar de ultra-neoliberalismo, porque nós vamos ter um aprofundamento da flexibilização das relações de trabalho e vamos ter também um aprofundamento da questão desse capitalismo de plataformas, que o Ricardo Antunes vai, inclusive, fazer um paralelo com o capitalismo de protoforma, né? Um capitalismo da era industrial, onde ele estava surgindo, um capitalismo concorrencial, onde não tinha nenhuma lei trabalhista, onde tinha escalas de 12, 14 horas de trabalho por dia, onde trabalhavam crianças, onde trabalhavam mulheres, onde havia uma remuneração totalmente irregular. Então, isso o que nós vivemos hoje é um repaginamento do capitalismo de protoformas. E aí, qual é a provocação que eu quero jogar aqui pra gente? Até que Já tô até com ponto, a caneta na mão. até que ponto o Instagram se configura enquanto uma plataforma, uma corporação global que se diz prestadora de tecnologia, e até que ponto nós, assistentes sociais ou influenciadores digitais que estamos nas redes trabalhando, fornecendo os nossos serviços, nos configuramos enquanto prestadores de serviço para esse Instagram. E aí uma coisa muito interessante que eu vi em um debate aqui na internet, né, onde se falava sobre o algoritmo do Instagram, que a gente está o tempo todo perseguindo o algoritmo do Instagram. O que é que bomba mais? Se eu fizer enquete nos stories, os stories vai bombar. Se eu postar Reels, o Reels tem mais visualizações. Se eu postar o IGTV, tem determinado perfil para o IGTV. Se eu postar todo dia, o algoritmo vai me jogar para cima. Se eu postar dia sim, dia não, o algoritmo vai me derrubar. Se eu fizer isso, algoritmo. E aí é que essa pessoa, né, que eu não estou lembrando. Eu não estou lembrando o nome dele agora, mas ele faz um debate muito interessante sobre essa história do algoritmo. Até que ponto nós estamos trabalhando para o Instagram? Porque a partir do momento que a gente... O Instagram é nosso patrão. É o nosso patrão. A partir do momento que eu tenho essa obsessão de perseguir o algoritmo, né? Porque o que é que o Instagram quer? O Instagram quer tempo de tela. Então, quanto mais tempo de tela você, enquanto produtor de conteúdo, conseguir gerar no espectador, quanto mais você conseguir prender a atenção do espectador, mais o algoritmo ele vai lhe jogar para cima. Então, o Instagram, ele recompensa quem consegue gerar tempo de tela, né? Então, a gente está o tempo todo percorrendo e perseguindo, indo atrás desse algoritmo para ter mais visualizações, para crescer, não sei o quê. Então, até que ponto nós não estamos nos inserindo dentro dessa relação de trabalho extremamente precarizada, desse capitalismo de protoforma, de plataforma que coloca o Ricardo Antunes, né? E eu estou colocando aqui uma provocação, não que o trabalho nas redes sociais, o trabalho digital, ele seja uma coisa ruim ou seja uma coisa que deve ser evitada. Pelo contrário, ele pode sim ser utilizado como potência, ele pode sim ser utilizado como possibilidade de organização da gente enquanto classe trabalhadora, de reconhecimento do coletivo nacional, tem uma série de potências, mas ele também carrega certas questões que estão atravessadas pelo capitalismo. E não só as redes sociais. O nosso trabalho enquanto assistente social, o tempo todo, lá na prática, ele é tensionado pelas relações do capital. Aqui no Instagram, da mesma forma. Então, a gente está atravessado por essas relações capitalistas. O que é que a gente tem que fazer? Nós temos que ser profissionais que conseguimos enxergar essa realidade de forma crítica, reflexiva, questionar algumas coisas e conseguirmos aí tocar o barco para frente, tendo em consideração todos esses determinantes, né? E aí, exatamente. não é isso?
Exatamente. Por isso que eu destaco. Trabalhar nas mídias sociais não é desconsiderar todas as contradições inerentes a ela, porque é lógica do capital. Então, a gente vê como possibilidade, a gente vê como saída para o trabalhador, porque hoje nós estamos sendo cada vez mais jogados para esse trabalho de plataforma, né? Porque tem sido potencializado, tem sido oportunidade, mas nós não podemos desconsiderar que nós estamos sendo assim empurrados por quê? Baixos salários, falta de oferta de concursos públicos, o número de vagas são reduzidas, né, nos concursos e a terceirização do trabalho. E uma outra situação, por hora, por conta do Covid, a gente não está nem vendo ainda tantas vagas, só temos as promessas, os editais que estão saindo, mas o número de vagas é menor. O setor público está, já assim, com todas as análises que a gente pode fazer, é muito claro e evidente que não vai absorver o número de profissionais que nós temos hoje no Brasil, no serviço social, isso só dos que estão com seus CREs ativos, isso, sem contar os que já cancelaram e os que nem chegaram a se cadastrar nos conselhos. Então, a gente vai observar que nós vivemos esse cenário. Então, cada vez mais a gente vai sendo jogado por conta dessa flexibilização, pela falta de comprometimento das políticas públicas e, acima de tudo, quando se fala de salário do assistente social, né? Então, você imagina aí, tem assistente social que já pediu exoneração, e aí, para poder ficar somente no digital, por exemplo, porque o trabalho que você tem nas secretarias de assistência, de saúde, são intensos. Então, o salário é muito baixo para um trabalho intenso. Então, e não é desvalorizar o trabalho dos outros colegas em qualquer lugar, é dizer que todos nós estamos em processo de precarização. E nós temos visto que tem colegas de trabalho, eu mesma já vivenciei 3 vínculos de trabalho morrendo. Tive uma parada no ano de 2019, que o médico disse que não sabe por que eu sobrevivi. Ele disse assim, ele está me dando mais uma chance para sobreviver, porque é a terceira vez que eu tenho um pico de estresse. Na época me deu até esqueci o termo que usa, mas o coração mesmo quase que explode, do alto nível de estresse por conta dos vínculos, né? Então você acaba tendo que ter 2, 3 vínculos por conta da renda, né? Por conta dos salários baixos. Então a gente experimenta toda essa precarização. Então, estar no mundo da internet não é feitiço. Ai, eu não estou nem querendo sair. Não é um feitiço. Não é um feitiço. Parece um feitiço, só que ele não né? Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho feito essas reflexões, a gente não consegue fazer, a gente deixar de fazer, aliás, a gente sempre está pontuando isso nas nossas lives, mas eu tenho trabalhado e dito o seguinte: você está no mundo da internet, faça aquilo que faz sentido, aquilo que você acredita. Você não precisa viver numa escravidão tecnocrática, não precisa ficar ansioso e desesperado porque você não conseguiu postar. Eu confesso que teve um momento que eu fiquei, hoje eu não postei, eu vou perder engajamento, mas teve uma hora que eu comecei a intensificar as pesquisas, os estudos relacionados a isso, e aí eu percebi que você precisa considerar que você precisa fazer no tempo que você acredita que tem que ter. Você inicialmente posta muitas coisas para você ir testando mesmo, não tem jeito. Aí depois você vai entendendo a lógica, vai entendendo a dinâmica, você vai conhecendo os seus seguidores e você vai dialogando com eles. E aí quando você coloca o teu seguidor, a tua audiência, a tua persona como questão central, que é como a gente faz nas nossas instituições, que diante de toda a precarização a gente olha para o usuário, quando na internet a gente entende que o nosso foco é olhar para o teu seguidor, olhar para a tua audiência, tua persona, aí você começa a administrar melhor essa escravidão da tecnocracia, que é estar focado no algoritmo, pensar só no algoritmo. E aí a tua vida é olhar só para o teu número de seguidores, não exatamente olhar para quem é teu seguidor. E aí lembrar, se você tem um Instagram com 100 pessoas, gente, é 100 pessoas. Então, trata dessas 100 pessoas. Se você tem 200, cuida dessas 200 pessoas. Então, hoje eu olho muito dessa forma. Então, se a gente ficar
no desespero de ver, porque realmente tem aí, quem tem 10 mil seguidores, tem toda lá uma série de ferramentas que o Instagram libera, que quem tem que tem 1.000, tem 2.000, não consegue. Até quem tem 5.000 não consegue acessar. E a gente sabe que o sonho de todo mundo na internet é ter os 10 mil, porque o Instagram libera aí várias ferramentas. Mas Exatamente. você não precisa fazer isso a qualquer custo. E até, Exatamente. é, colocando o seu trabalho mesmo em xeque. Né? Então, vai com Uhum. cuidado, vai com calma, vai aprendendo. Você vai É um trazendo algumas processo, dicas, né? a gente traz. É um processo, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Então, coisas que eu aprendi, que eu fiz lá atrás, hoje eu digo, não, eu não vou fazer isso porque eu acho que não faz sentido hoje. Então, são coisas que a gente... E assim, no mundo do digital é muito dinâmico, então é tudo muito, né, rápido demais. E acaba que a gente precisa estar atento para isso. Mas, Pedro, é o seguinte, O a horário, Tami né? já deve estar me esperando o horário, e aí eu quero passar para você fazer o encerramento dessa live, agradecer imensamente pela oportunidade de estar dialogando com você. Para mim é uma honra poder estar Pra mim falando também. contigo. Então, eu fico muito feliz de verdade. Agora já. E eu sempre estou no Ceará, então eu já sei quando chegar no Ceará, já sei o Dá um caminho oi, né? do endereço dos colegas do Ceará, que todas as vezes quando eu estou aqui, quando eu vejo de onde é do Ceará. Eu digo, é do Ceará, é minha terra também. Então, muito Eu queria obrigada por essa agradecer, oportunidade, viu? Pelo eu seu queria agradecer aprendizado. E aí eu novamente, né, passo o a convite. palavra para você. Queria agradecer o convite, né? A conversa foi tão boa que uma hora passou assim, né? Brincando, a gente nem viu passar uma hora. Queria só responder rapidinho, né? Tem algumas pessoas perguntando mais sobre a residência, se estágio extracurricular conta na prova de títulos, conta sim, viu? A maioria dos editais leva em consideração estágio extracurricular, estágio curricular, monitoria, tudo isso. Eu queria convidar, para quem não Gente, eu nem conhece, vi essas perguntas. eu queria convidar para quem não conhece o meu trabalho, visitar o meu perfil, né? Porque a Fran pediu para eu falar um pouco mais sobre a residência, só que como o nosso tempo ele está acabando, lá no meu perfil, no IGTV, no YouTube, eu tenho várias lives que eu falo em detalhes como é que funciona a residência, bem direitinho. Já Então, assisti. dê uma olhada lá no meu IGTV, no meu YouTube. Se você tiver interesse de conhecer mais o meu curso, lá no link da bio também tem mais detalhes. E assim, queria agradecer, Fran, a conversa foi maravilhosa, né? Em outros momentos, se você quiser, a gente está retornando para falar mais sobre esse assunto, sobre outros tópicos, tá certo? E aí é isso. Muito obrigado mesmo. A live foi maravilhosa. Eu queria pedir que você deixasse a live salva para que eu pudesse compartilhar, Vai ficar, para que vai os ficar. meus seguidores também que não puderam assistir aqui na hora possam ver depois, tá bom? Então, um beijo, muito obrigado mesmo. Beijo para ti. Eu vou deixar salve, pessoal. Acompanhe o Pedro. O trabalho dele é maravilhoso. Vocês vão aprender muito com ele. Acessem o canal do YouTube também. Acessem como é o endereço dele do Instagram. E aprender com referência de serviço social é sempre muito bom. E mais uma vez eu agradeço. Vai ficar salva essa live. E nós vamos, com toda certeza, compartilhar. Vocês que estão aqui, compartilhem com quem não pôde assistir, para que a gente possa fazer com que esse conteúdo chegue aos colegas, tá certo? Eu Então, Pedro, queria mais só uma mais uma vez, muito coisa. obrigada. Beijo para ti. Só Ah, mais uma coisa. diga. Eu queria convidar também meus seguidores que estão aqui assistindo essa live ou que vão assistir depois a acompanhar o trabalho da Fran, que é um trabalho também muito interessante, tá bom? Então vão lá no perfil dela, né? Sigam, deem lá uma moralzinha para ela. Então é isso. Beijo. Tá, tchau. Beijo. Tchau. Deixa eu fechar aqui para abrir a outra sala com a Tami.